ver se você sabe que dia é domingo. Domingo é dia de EBD. A paz do Senhor, crianças. Tia Daiane está aqui mais uma vez para a gente estar aprendendo mais sobre a palavra de Deus. Isso mesmo. E vocês aí, tá com vontade de aprender mais? Ai, tia, eu tava com muita saudade de vocês, mas novamente estamos aqui para aprender mais uma lição. E sabe qual que é a nossa lição? A nossa lição vai falar sobre heróis. Isso, heróis e heroínas. Não temos só heróis na Bíblia, nós temos heroínas também. E vamos falar de heróis, mas não é esse tipo de herói que voa. Esse herói que eu tô falando, ele não voa. O herói que eu tô falando, ele não solta raios. Não, ele não solta raios pelos olhos. Não. E o herói que eu falo também, ele não foi picado por uma aranha e ganhou superpoderes, não. Ele não foi picado por uma aranha e ganhou superpoderes. Os heróis que a gente vê na televisão, que vê em desenhos, eles não existem. Não existem pessoas assim. Mas existem heróis na Bíblia e que aconteceram de verdade. Isso mesmo. Eles não têm superpoderes, mas eles têm um poder muito importante. Sabe qual que é o poder deles? Ter a presença de Jesus. Isso mesmo. O poder deles é estar na presença de Jesus e ser obedientes. Todos os heróis que a gente for falar aqui, eles foram obedientes na palavra de Deus. Eles creram em Deus. Isso mesmo. Isso. Eles não têm superpoderes como a gente vê na televisão. Eles têm um poder muito importante e que você também pode ter esse poder. Você quer ser um herói como os personagens que a gente vai aprender? Então vocês vão ficar ligadinhos aí com a tia Daiane e tia Lica também. Isso mesmo. Vocês ficam ligadinhos que nós vamos conhecer vários heróis. Isso mesmo. Só que antes de a gente conhecer, o que nós temos que fazer? Muito bem! Vamos orar? Vamos orar juntamente com os nossos coleguinhas aqui. Então vamos orar? Vamos fechar os nossos olhinhos e orar a Deus? Senhor Jesus, neste momento, Pai amado, nós te pedimos que o Senhor esteja aqui conosco nessa aula, que o Senhor venha falar aos nossos corações, venha falar nos corações de cada criança que está nos assistindo. Esteja presente, Senhor, nas nossas aulas e que o Senhor possa dar-nos sabedoria para que possamos conhecer os heróis que o Senhor vê, Senhor, os heróis, conhecer os nossos heróis, que o Senhor possa dar-nos sabedoria para nós seguirmos os exemplos deles, Pai amado. É o que te pedimos. Fique conosco. Amém. Amém, crianças. E depois na oração a gente vai fazer o quê? Nós vamos aprender sobre um herói. Esse herói de hoje, ele salvou vários animais. Vamos ver se você adivinha. Esse herói, ele salvou muitos animais. Muitos animais. Esse herói salvou ele e a sua família de uma chuva muito forte. Vocês estão sabendo quem é? Vocês não estão sabendo? Então vocês vão saber agora como que é que ele chama. Quer ver? Tia vai falar uma coisinha que ele fez e vocês vão saber quem é. Esse herói construiu uma arca enorme, muito grande, e colocou dentro dela um casal de cada espécie de animal. E aí, vocês descobriram? Isso mesmo! Tá de parabéns, crianças!
Nós vamos falar sobre Noé. Ele mesmo. Ele foi um grande herói. Deus usou ele para salvar os animais e a família dele. Mas será por que ele não salvou as outras pessoas? Por que será? Por que, Noé, que você não salvou outras pessoas? Então, crianças, antes de começar a nossa historinha, que tal a gente falar do nosso Memória em Ação? Isso! O nosso Memória em Ação, para fixarmos a palavra de Deus. Tia quer que vocês peguem suas Bíblias, pede o papai, a mamãe para estar abrindo em Salmos. Primeiro, 1. Olha como vai fácil, não tá? Então vocês vão abrir em Salmos, primeiro, 1. E tia vai estar colocando a imagem aqui e vocês vão estar repetindo com tia. Vamos lá? Então vamos lá, crianças. O nosso Memória em Ação, ele fala assim: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos do mal, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus. Salmos 1, versículo 1. Isso! Vamos falar novamente com tia? Memória em ação. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos do mal, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus. Salmos 1, versículo 1. Muito bem, crianças, vocês falaram muito lindo. O nosso textual fala: felizes são aqueles que não seguem os conselhos do mal. Isso. A gente não pode seguir aqueles conselhos do mal, não é? Aqueles conselhos que falam assim: você tem que desobedecer o papai, você tem que desobedecer a mamãe. A gente não pode seguir esses conselhos, porque não agrada a Deus. E esse textual vem falar muito bem sobre o que a gente vai falar de hoje, a história de Noé, o nosso herói Noé. Esse versículo fala muito bem. Antes, quando Deus fez a terra, Deus colocou Adão e Eva para cuidar, não foi? E depois Adão e Eva foi gerando filhos, foi gerando, e a terra ficou cheia de gente. Só, crianças, que essas pessoas, elas desobedeciam o papai. Isso, elas desobedeciam o papai do céu, elas brigavam, elas xingavam a outra, não queriam saber da palavra de Deus de jeito nenhum. Imagina como que Deus não ficou? O coraçãozinho de Deus ficou triste, crianças, muito triste, porque as pessoas não estavam agradando a ele. As pessoas brigavam por qualquer coisa, falavam palavrão, e isso não pode, não é? Então Deus decidiu, falou: eu vou destruir a terra toda, eu vou destruir os animais, eu vou destruir as pessoas, eu vou destruir a terra. Crianças, imagina a terra imensa, e Deus falou que ia destruir novamente. Porque ele fez a terra, mas ele pode destruir também, não pode? Então Deus falou assim: eu vou destruir a terra. Só que existia uma pessoa. Isso, existia um servo de Deus. Isso, criança, existia um homem obediente nessa terra. E ele se chamava Noé. Ele mesmo. Noé era obediente a Deus, pedia perdão, pedia: Deus, venha nos proteger, venha nos guardar. E Noé e sua família também era muito obediente. Aí Deus falou assim: existe uma pessoa que é obediente, eu já sei o que eu vou fazer. Deus chamou Noé, eu vou destruir a terra. Aí Noé ficou: não, Deus, não destrói
terra, não. As pessoas vão mudar, dá uma chance para as pessoas. E Deus falou, criança, que ia dar uma oportunidade para as pessoas mudarem. Só que as pessoas, vocês acham que elas mudaram? As pessoas não mudaram. Somente a família de Noé continuava servindo a Deus. E por isso Deus falou assim: Noé, construa uma arca enorme. Enorme. E Noé começou a construir a arca. Foi construindo a arca. E foi construindo a arca e foi pregando a palavra de Deus. Foi falando para as pessoas: se arrependam. Vai vir uma chuva. Deus vai destruir tudo com chuva. E as pessoas ficaram zombando. Ah, Noé, você é doido. Como que uma chuva? Que chuva? Você é doido. Não. E as pessoas não acreditavam em Noé. E Noé continuou construindo. Deus falou com Noé: eu vou te passar todas as medidas. E a arca era enorme, porque tinha que caber todas as espécies de animais. E isso porque entraria nessa arca um casal de cada espécie. Tinha que construir uma arca enorme, né, crianças? Como que uma girafa ia caber numa arca pequenininha? Como que o elefante ia entrar? Então, Deus pensou em tudo e falou com Noé: construa uma arca grande para caber todas as espécies de animais. E quando Noé terminou de construir, Deus falou assim: Noé, cada espécie de animal vai entrar um casal. Cada espécie de animal vai entrar um casal. E os animais foram entrando, crianças. Um casal que era dois, era um macho e a fêmea. Isso. E eles foram entrando. E quando todos os animais entraram, a família de Noé também entrou. Começou a chuva. E foi chuva. Foram muitos dias de chuva. E essa chuva alagou toda a terra. E não chegava a montanhas. Fazia assim, ó. E não chegava nenhum tipo de terra, nenhuma montanha. Só enxergava água. Água, mais águas. E passou vários dias. E Noé dentro da arca, junto com sua família, continuando servindo a Deus e alimentando os animais, cuidando dos animais. Deus cessou a chuva. E Noé soltou o pássaro e o pássaro voou e o pássaro não voltou. Sabe por que é que o pássaro não voltou? Porque o pássaro conseguiu pousar em uma terra, em terra firme, terra seca. E esse foi o sinal que Noé recebeu de Deus, que a terra já estava voltando ao normal. E quando parou a chuva, e quando eles ficaram em terra firme, os animais desceram, os animais foram para os seus lugares, e a família de Noé também desceu, agradecendo. Você viu que criança? Noé, um servo de Deus, como que ele foi um herói? Ele foi um herói tanto, não foi? Imagina, se Noé não tivesse obedecido a Deus, se Noé não tivesse construído a arca como Deus mandou, como que estava a terra? Não existiria nenhum animal, não existiria pessoa nenhuma. E Noé foi um grande herói. Noé salvou todos os animais que Deus pediu, ele salvou ainda sua família. Que história linda, né? E como diz o nosso irmão em ação, felizes são aqueles que não escutam os conselhos mal. Noé não viu os conselhos daquelas pessoas que eram ruins, que desobedeciam a Deus. Noé ouviu o conselho de Deus. E nós, crianças, também devemos obedecer a Deus, obedecer os papais, obedecer a palavra de Deus. Não é, crianças? Essa foi uma história linda. Vocês gostaram da história?
Ai, ela é linda, muito bonita. Você imagina aquela arca cheia de animais. E, falando em arca, vamos ouvir um hino bem bonitinho? Esse hino fala assim: que animal que entrou? O que tem na arca de Noé? Será que vocês vão conseguir cantar? Será que vocês vão conseguir responder o que tem na arca de Noé? Será que tinha celular? Será que tinha animal? Então vamos ouvir o que tinha. E antes, tia quer que vocês vão lá, peguem os cofrinhos de vocês para colocar a ofertinha. Aproveita esse momento de louvor e põe suas ofertinhas lá dentro para a gente fazer a obra de Deus. E vamos louvar o Senhor. Essa é a arca de Noé que Deus mandou encher de bichos, que Deus mandou encher de bichos. Então, o que é que tem na arca de Noé? O que é que tem na arca de Noé? Tem jacaré? Sim. Tem chimpanzé? Sim. Tem borboleta? Sim. Tem bicicleta? Não. O que é que tem na arca de Noé? O que é que tem na arca de Noé? Tem cachorro? Sim. Tem macaco? Sim. Tem tartaruga? Sim. Tem rapadura? Essa é a arca de Noé que Deus mandou encher de bichos, que Deus mandou encher de bichos. Então, o que é que tem na arca de Noé? O que é que tem na arca de Noé? Tem girafa? Sim. Tem capivara? Sim. Tem periquito? Sim. Tem pirulito? Não. O que é que tem na arca de Noé? O que é que tem na arca de Noé? Tem canguru? Sim. Tem avestruz? Sim. Tem camelo? Sim. Tem caramelo? Não. O que é que tem na arca de Noé? O que é que tem na arca de Noé? Tem crocodilo? Sim. Tem esquilo? Sim. Tem coelho? Sim. Tem chocalho? Não! Essa é a arca de Noé que Deus mandou encher de bichos, que Deus mandou encher de bichos. Então, Noé foi muito, muito obediente e encheu a arca de muitos bichos. Louvor maravilhoso, foi, crianças? Tia também gostou. Tia tava cantando e tia acertou tudo. Tudo que tinha na arca de Noé, tia acertou. E vocês, acertaram também? Eu sei que vocês acertaram, porque vocês são crianças muito espertas. E ouviu a história que tia contou. Isso mesmo. Tia quer aqui agora agradecer a todos. Chegamos ao final da nossa lição. Infelizmente a gente vai ter uma semana pra gente se encontrar de novo, mas tia espera vocês, tá bom? Lembre, domingo às 10h30 a gente tá aqui, coladinho pra gente ouvir a palavra de Deus. E eu quero que vocês convidem os coleguinhas, isso mesmo. Pede pro papai, compartilha o link, compartilha o canal da igreja para os outros coleguinhas. Assim você vai evangelizando seus coleguinhas. Isso, agora nós vamos orar, agradecendo a Deus novamente com os nossos colegas. Isso mesmo. Então, vamos todo mundo fechar os olhinhos e agradecer a Deus por essa aula maravilhosa que Ele tem nos dado. Agradecer a Deus pela vida do papai, da mamãe e dos nossos familiares. Vamos agradecer a Deus? Senhor Jesus, nesse momento, Pai amado, nós queremos agradecer a Ti por esse momento de estarmos aqui aprendendo a Tua palavra. Venha, Pai amado, nos dar ânimo para continuar estudando as nossas lições, que o Senhor possa estar entrando no coraçãozinho das crianças através das nossas mensagens, que nós possamos ser heróis e heroínas
como foi Noé, obediente à tua palavra. Nós agradecemos pela vida de cada criança, de cada família que está assistindo. Pai amado, que o Senhor possa nos dar uma semana abençoada. Nós te agradecemos. Amém. Amém, crianças. Ficamos por aqui e domingo tem mais. Tchau!